Boa noite. Gente, eu quero falar da experiência da Casa Plataforma de Oração. Para falar da plataforma, a gente tem que falar sobre as mudanças na nossa própria vida, para a gente entender até o ciclo de mudança de uma casa, senão a gente não compreende. Eu passei por muitas igrejas, vamos colocar assim, de acordo com a minha faixa etária. Quando eu era criança, minha mãe me levava numa igreja que tinha, uma igreja voltada até para atender o público infantil, porque a gente tinha pessoas que brincavam com a gente ali na igreja. E era interessante que minha mãe ia com a filharada, né? Puxando a filharada para a igreja e a gente ia, porque naquela época eu era pequena, devia ter uns 5 filhos naquela época já, 5, 6 filhos, e ela levava a gente. E era uma igreja que fazia trabalho com as crianças, tinha uma sala só para as crianças. E a gente gostava de ir, porque inclusive tinha sempre alguma coisa diferente para nós, chamava a atenção da criançada. Quando eu fiquei mais adolescente, com meus 15 anos, 15, 16, eu me identifiquei com uma outra igreja, porque era muito jovem, mas tinha muito jovem nessa igreja. E tinha o coral de jovens, eu gostava de participar do coral de jovens. Eu sou um desastre para cantar, mas eu ficava lá no meio do coral, fingindo que cantava, mas cantava. Eu desentoava, mas ele me ajudava a entrar no ritmo, mas eu ia lá. Então, eu gostava de estar no convívio daquela juventude, era muito jovem. E a gente fazia programa, a igreja era voltada para os jovens, tinha mesa de ping-pong, ia jogar ping-pong, já naquela época, né, participava, fazia teatro. Aí eu ensaiava as peças de teatro para representar na igreja. Eu representava mal pra caramba. Eu tinha vergonha, então eu falava baixo, e todo mundo falava alto, e eu falava baixo, mas representava. Então tudo é fácil na vida da gente. E foi com esse grupo de jovens, foi interessante que depois eu saí dessa igreja e fui para a igreja que eu fiquei até a minha fase. Até agora, vamos colocar, porque eu nunca saí de lá. Então, e foi interessante que nessa igreja eu fui aprender a fazer missão. Porque eu nunca tinha saído de missão. E eu estava com meus 16, 17 anos, aí fui aprender a trabalhar para visitar nos hospitais, visitar os doentes, correr os hospitais. E no fato de visitar doentes no hospital, eu me choquei com certas realidades. Eu via doentes ali em quartos dentro do hospital que já viviam ali há muito tempo porque não tinham famílias. Eram hóspedes do hospital, não tinha para onde ir. Hoje a gente vê a rua cheia, né? Mas naquela época você não via quase ninguém na rua. E as pessoas não saíam do hospital, ficavam acomodadas ali dentro em quartos, porque precisavam ser assistidas. E a gente ia lá orar com essas pessoas. Eu, jovem, gostava de ir lá para orar. E fui até uma vez, eu fui numa viagem com os jovens dessa igreja, que a gente foi fazer um trabalho missionário numa cidadezinha lá em Minas Gerais. Não sei se ainda tem alguém lá, porque eu era novinha, devia ter meus 16, 17 anos, era muito nova. E eu sempre fui muito miúda, magrinha, parecia até menos idade, ninguém me dava a minha idade. Mas se tiver alguém ainda nessa cidade, vai lembrar desse nosso grupo que esteve lá. Era uma cidade que se chamava Jampluca, lá em Minas Gerais. Acho que era município de Campanário. Aí a gente descia de ônibus, não sei se descia em Teófilo Otoni, que eu não me lembro, já tem tantos anos, mas eu acho que descia do ônibus ali, pegava uma Kombi.
Era uma combizinha, era uma lotação, eu acho que ia ter um determinado caminho, depois ali no meio do mato pegava uma Kombi que levava a gente na cidade, e lá não tinha luz. A gente ficou numa fazenda que não tinha energia elétrica, era tudo campeão. E meu medo que eu tinha de cobra era pavoroso. E o banheiro, não tinha, o banheiro não era dentro da casa, era no quintal e era um buraco no chão. E o medo, eu ficava olhando ver se tinha cobra. Medo amado. E a gente foi de casa. Tinha um pastor de uma igrejazinha ali que recebeu a gente. Ficamos acomodados na casa de parente de uma irmã que era da igreja. Eu não me lembro mais o nome dela. Mas acredito que se alguém for da minha faixa etária que morou lá, devia ter a minha idade, vai lembrar. Porque o pessoal diz assim, e o pessoal do Rio está aqui, vai vir para a cidade. E a gente era convidada para ir na casa das pessoas. Aí, cada dia ia na casa de um que eles faziam comida para a gente comer. E lá fazia muito macarrão. E o meu desespero, porque eu não comia macarrão. Eu tinha trauma de macarrão, gente. Por quê? Porque eu devia ter uns 6 anos, meu pai ficou muito doente, aí minha mãe teve que pegar os filhos e botar na casa de um parente, né? E eu fui para a casa da minha avó, fiquei na casa da minha avó, e minha mãe cuidando do meu pai doente em casa, e eu preocupada com a minha mãe, com o meu pai, e eu na casa da minha avó, outro irmão na outra casa. Aí na casa da minha avó era macarrão no alho e óleo todo dia. Botava macarrão no alho e óleo. E eu olhava aquele macarrão branco. Eu era criança, não queria macarrão. Eu não quero macarrão. Minha avó botava macarrão no meu prato. Eu comia aquilo empurrado. Mas eu acho que não era o macarrão. Era a situação que eu estava vivendo, né? Aquela preocupação com meu pai, com a minha mãe. Eu não sabia o que ia ser. Você não sabe se vai voltar para casa, né? Aí eu tomei assim, é como se fosse um trauma de macarrão. Eu tenho que fazer um esforço enorme para comer, eu não consigo comer. Quando eu como, eu lembro daquela época. Então são as fases, a gente passa na vida da gente e também no trabalho espiritual. Porque tudo para mim foi crescimento. Porque cada etapa dessa foi um crescimento, foi um aprendizado que me fortaleceu. Sabe? E eu continuei na religião, até que chegou um momento que eu enfrentei problemas em casa, que eu não podia estar indo à igreja, eu tinha dificuldade de ir à igreja. E foi numa época também que a minha sogra, ela dependia muito da gente, dependia de muito cuidado, a gente tinha que estar muito presente na vida dela. E ela exigia cuidado. Ela foi até os 95 anos, faltou pouco para completar 96, e exigia muito cuidado. E a gente ficava mais preso aqui com ela, e resolvemos iniciar o trabalho lá nos fundos da casa, pela dificuldade de ir à igreja, de estar se afastando de casa. Aí iniciamos o trabalho, ainda não tinha recebido o nome de Casa Plataforma, mas foi um trabalho que a gente iniciou e foi interessante que esse trabalho foi muito importante na vida da minha sogra, porque tinha momentos que a gente deixava de se reunir lá atrás, lembra? Que a gente saía lá de trás, entrava lá no quarto que hoje o João ocupa, que era o quarto da minha sogra, e que a Sabrina ficou esses dias hospedada ali no quartinho, e agora o João voltou a ocupar o quarto, porque a Sabrina vai ocupar tudo dela. Então, a gente ia lá naquele quartinho fazer o culto com ela. E a minha sogra era católica, e o quarto dela vivia com todos os santinhos dela no quarto, que ela deixava pendurado. A parede era toda pendurada com incentinho, até, né? Ela pendurava tudo, mas ela tinha um altarzinho dela ali.
E a gente ia ali fazer o trabalho espiritual com ela. Fazia o culto ali e ela ficava muito feliz. Lembra de quando ela participava? Quando a gente ficava muito feliz da gente ir lá fazer o trabalho com ela. E nós fazíamos o culto lá no quarto dela e ela gostava, participava conosco e ficava muito feliz. Então nós passamos fases e muitas vidas foram alcançadas. Eu me lembro quando, por causa do que a gente fazia, de ir lá no quarto dela quando ela desencarnou, minha sogra desencarnou em 2009, né? Em 2009 que ela desencarnou. Quando foi em 2010, em março de 2010, ela veio se comunicar comigo. Foi até no aniversário do Adil. Ela falou com o Adil, falou com o pessoal que estava na mesa, que ela incorporou na Beth, que era a sobrinha dela, que estava conosco comemorando o aniversário do Adil. Aí ela virou para mim e falou assim: graças a você eu conheci Deus. Aí eu fiquei pensando, que graças a mim ela conheceu Deus. Depois eu lembrei, por causa do trabalho espiritual que a gente fazia, e ia lá no quarto dela. A gente ia lá no quarto dela fazer o trabalhinho e ela se conectava com naquele momento. Então, é uma fase da plataforma. Olha quantas vidas a plataforma alcançou. Sabe? E não estava assim, alcançou aqui, tudo que estava em volta. Foi alcançando. E como a irmãzinha que você falou, pode ter vindo nesse período que a gente estava lá atrás, que não deixava de ser a plataforma, só não tinha um nome ainda. Mas era o mesmo trabalho, só que foi ganhando uma cara nova, foi mudando, foi ganhando sempre uma cara nova. E aí chegamos a etapas, depois paramos, começamos a reunir lá embaixo, na mesa lá embaixo. E aí, antes de ir para a mesa lá embaixo, a gente saiu lá de trás, aí veio aqui para o salão, se reunia ali. Lembra de onde a gente fazia o culto ali? Aí nesse período só estava eu, a Dil, o meu irmão que estava passando um período aqui com a gente, a Sabrina, vinha meu filho às vezes, o João, filho da Sabrina, participava, e a gente fazia o culto aqui toda sexta-feira, a gente não deixava de fazer um culto ali. A gente fazia esse mesmo trabalho que a gente faz aqui, a gente fazia ali. Aí depois nós descemos, quando a Sabrina começou a psicografar, receber as mensagens, aí veio Emmanuel, mandou convocar a Solange, ainda brincou com a gente, disse assim, fala para ela que as férias acabaram, para ela retornar, acabou-se as férias. Aí começamos a nos reunir lá embaixo, porque a Solange psicografava. Então, tanto que esse primeiro livro tem algumas psicografias dela ali no livro, que vai ser lançado agora. Aí começamos a nos reunir lá embaixo, e ela, nessa época, ainda tinha a Beth que frequentava, no início, a Beth frequentava, que a irmã, a prima do meu marido, que desencarnou, e tive uma experiência linda com a Beth, porque a Beth, ela não tinha assim, uma religião fixa, e ela frequentava um pouco a Umbanda, e ela recebia os espíritos, mas ela não era ligada a nenhum local. E aí ela veio para cá e começou a gostar do trabalho. Aí, na mesa lá embaixo, quando a gente se reunia, eu colocava um caderninho desse com uma caneta para a Beth, que ela psicografava também. Aí a Beth virou para mim e falou assim: por causa da forma como você me respeita, você não me critica, não me ataca, você respeita a minha religião, respeita a forma, a religião que eu tenho. Ela disse assim, que eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu gostaria de ser evangélica igual a você, porque você me respeita. E a Beth, depois ela desencarnou, teve um período que ela veio se comunicar com a gente. Eu até vou falar uma coisa que eu sempre comento, mas meu marido não vai ficar triste, porque ela veio, ela incorporou na Sabrina para se comunicar comigo. Depois, ela disse assim para o meu marido, Adil,
tua evolução no plano espiritual é a coisa mais comentada que tem. Ela dizia assim, não se fala outra coisa lá, fala no quanto você evoluiu. Aí eu dizia assim, bom, graças a Deus o trabalho está dando seus frutos. Sabe, está dando muitos frutos. O relógio. É isso aí. Olha, meu marido está pedindo para eu comentar, que eu nunca gravei isso aqui não, vai ser a primeira vez. O caso do relógio no ônibus, ele está pedindo para eu comentar. Aí eu fui em respeito a ele, eu vou trazer essa história que essa prima dele, a Beth, ela vinha, a gente fazia, o que a gente fazia nessa época? Era pouco a gente se reunindo lá na mesa, lá embaixo, a gente preparava lanche. Então cada um trazia uma coisinha para preparar um lanche no final. Então havia aquele movimento, né? E ela vinha toda sexta-feira, ela vinha e trazia uma coisinha que ela fazia para a gente comer. E eu fazia aqui, e quem vinha trazia, a gente fazia uma festinha depois. Aí um dia ela veio, aí contou que ela pegou um ônibus e dormiu sentada no ônibus. Quando ela acordou, que ela foi olhar a hora, ela não viu o relógio no pulso. Ela olhou para o rapaz que estava sentado do lado dela e viu o relógio dela no pulso do rapaz. Aí ela virou para ele e falou assim, passa o relógio, anda. Aí o cara tirou o relógio, deu para ela. E ela veio para cá, olha assim, ele roubou o relógio. Aí ela dormia aqui para não ir embora tarde para casa, ela dormia aqui e ia embora no sábado. Aí ela chegou em casa e ligou, gente, eu roubei o rapaz. Jesus. O relógio era dele. O relógio era dele. Misericórdia, Jesus. Tá louco. Ele estava com o relógio igualzinho dela. Ela largou em casa. O meu tá em casa, e agora como é que eu vou fazer o meu rapaz que eu não sei? Que doideira, maluco. Safado. Ai, meu marido tá pedindo pra eu contar essa história, porque no dia a gente riu muito aqui com ele, mas ri com ela, nós rimos muito. E ela agora não tem se comunicado mais com a gente não. Acredito que deve estar ocupada, deve estar trabalhando, porque ela já entrou lá trabalhando, e ela dizia que ela estava estudando muito, né? E depois a casa foi ganhando outras áreas, foi modificando, aí foi crescendo, a gente teve que sair da mesa e ir lá para frente, porque já começou muitas pessoas a frequentar, já não tinha, a mesa já não cabia todo mundo, tivemos que ir lá para aquela sala lá atrás, lá na frente, que era maior, aí começamos a nos reunir lá, cabiam mais cadeiras e tudo. E começava. E ali também a gente fazia um trabalho bonito, a gente ia no hospital, às vezes ia no hospital visitar as pessoas, a gente ia na casa de algumas pessoas e a gente ia visitar e fazíamos um trabalho bonito ali. E já tinha alguns médicos que trabalhavam na casa. Mas aí, quando chegou em 2020, que houve a questão da pandemia, muita gente se afastou da casa. E ficou eu, a Dil, Sabrina e o Pedro estava recente aqui conosco. E a gente teve que... Eu continuei o trabalho. Eu falei, não vou parar. Porque se eu parar, eu não sei se... naquela época o Pedro ainda não estava firme. Precisava ter mais um esforço em cima dele para ele se firmar mais. E eu ficava, se eu parar, eu não sei se Pedro continua, se não continua, se Sabrina vai se firmar, E eu ficava preocupada, eu falei, não vou parar, vou continuar. Aí continuou, eu, a Dil, Pedro e Sabrina, o trabalho. Aí ficamos direcionando o trabalho, aí veio a direção de criar um canal
também de começar a gravar os vídeos, aí isso animou muito, aí foi uma injeção de ânimo, que aí a gente já tinha um outro tipo de trabalho a executar e começamos a fazer, e isso foi muito bom, que ajudou ajudou no crescimento de muitos, né? Ajudou até da casa mesmo a firmar mais, a se consolidar mais. Foi a Solange que trouxe o nome, não foi isso? Foi a Solange que trouxe o nome. Ela que deu o nome de Casa Plataforma de Oração. Ela já tinha recebido antes da gente... Ela, quando recebeu o nome, o trabalho era lá atrás, e ela nem frequentava. Ela só trouxe o nome quando a gente passou a se reunir na mesa lá embaixo. Aí que ela veio, disse, eu recebi. E aí a gente manteve. Eu falei, não, se você recebeu, que fique esse nome. O importante é que a gente faça trabalho. Precisa. Não tinha... E aí continuamos. O importante era a união que a gente tinha. E o que a gente fazia ali era muito bonito, era muito gostoso, gente. A união era muito grande, era muita participação de um com o outro. E aí depois começou a crescer muito lá embaixo, a gente não tinha mais condições de ficar lá embaixo pelo número de pessoas, aí enchia, aí subimos, viemos para cá. Aí quando começou aqui, a pandemia pegava um pouquinho de pessoas, né? Lá embaixo Era bem reservado. Mas depois começou a aumentar e tudo. E agora a casa está passando por uma outra renovação. É uma outra mudança. Então ela vem de ciclos em ciclos, igual na vida da gente. Eu trouxe a minha história de vida, dos ciclos que eu passei dentro da religião. E a mesma coisa que a gente não pode desistir. É isso aí. Na fase em que ficou eu, meu marido, Pedro e Sabrina, se eu tivesse desistido, eu acho que todos teriam desistido. Então, é importante a gente não se abater e não desistir, que sempre tem um recomeço, porque quando a gente decide recomeçar, nós não estamos sozinhos. Uma passagem que eu guardo muito na minha memória, que eu tomo para exemplo, para mim, é quando, não sei se você conhece essa passagem da Bíblia, que Eliseu é ameaçado, então ele tem que fugir daquela cidade, porque foi ameaçado de morte, iam matar ele. E ele não saiu. E ele foi, aí a pessoa que acompanhava ele disse assim, você não está com medo? É um exército aí que diz que vem te pegar. Ele disse assim, aí pediu, pai, abre os olhos dele aqui para ele enxergar o que está à nossa volta. Aí quando ele enxerga, ele vê quem está com Eliseu. Tinha um exército que era o dobro com Eliseu. E ele disse assim, olha o que está à nossa volta. Então, Eliseu não estava sozinho. E eu me lembro de uma historinha que minha mãe me contava, falando, eu não sei se isso foi real, porque ela tinha ouvido na igreja quando ela era garota, e ela contava essa história de um missionário que foi para uma cidade para pregar, falar de Jesus. E lá ninguém queria que ele falasse de Jesus. E ele foi lá para falar de Jesus. E aí alguém que disse que ia matar ele. Se ele entrasse na cidade, ele ia entrar para não sair, ele seria morto lá. Que ali não admitiu que ninguém fosse falar de Jesus. E naquela época andava-se muito a cavalo. Ele montou no cavalo dele e entrou na cidade montado no cavalo. E quem disse que ia matar ele, que estava lá com o pessoal, ninguém chegou perto. Ele foi passando e ninguém chegava perto. Até que ele foi para o local para pregar e ele estranhou. Pô, ele disse que ia me matar, ninguém chegou perto, por quê? Aí ele foi perguntar, por que o fulano, ele disse que ia me matar, ele não chegou perto de mim. Aí o homem falou assim, também com esse exército que está à tua volta, ele nem ia chegar perto. Todo mundo estava vendo um exército protegendo ele, menos ele. Mas tinha um exército à volta dele. Então, eu vejo isso, o Pai, ele nunca vai nos abandonar. Porque ele conhece os nossos corações, ele sabe o que está dentro de nós. E a gente só perde se desistir.
Mas quando a gente tem a certeza de que o trabalho é do Pai e que o Pai está conosco, a gente luta, mesmo que seja um só. Um só. Por isso que Jesus diz assim, que onde estiver um ou mais, eu estarei junto. Porque Ele vai estar conosco. Então, a gente sabe que vai a vitória certa, é só a gente não desistir, não entregar os pontos. A casa está passando por uma nova etapa. É necessário. E é necessário. Como passará por novas etapas à frente. É só a gente não esmorecer. Mesmo que seja um que fique, esse um se levanta. Eu tenho uma história que me veio à lembrança agora, contar essa história essa, eu ouvi que um pastor foi para uma cidade, eu acho que foi para a África, e ele foi pregar na África. Eu não sei se isso foi um caso verídico ou se foi uma historinha, mas eu vou trazer. Ele foi para a África e foi com a família, foi com mulher e filhos. Filha, não sei se era uma filha, um filho, foi para a África e foi pregar lá. E montou uma igreja e começou a pregar lá na África, num lugarejozinho. E aí houve, parece que, guerra, algum conflito ali, e a família dele foi morta. Mas ele ia sempre um menininho na igreja dele assistir a pregação, via sempre aquele menino, sempre aquele menino. E quando ele assistiu que a família dele foi morta, e ele não conseguiu ganhar ninguém para Jesus, ele abandonou tudo e veio embora. E não quis mais seguir Jesus, não quis mais trabalhar, porque ele achou que foi abandonado por Jesus. Jesus não olhou por ele, porque ele perdeu tudo. Jesus não olhou por ele. Aí ele abandonou tudo, foi para as ruas, ficou como morador de rua. Aí um dia ele passou na porta de uma igreja, aí viu escrito ali que tinha um pregador, muitos anos depois, um pregador que ia pregar naquela igreja e que vinha da cidade que ele foi, que lá ele perdeu família, perdeu tudo. E ele falou assim, não é possível que lá agora tenha, eles estão pregando, tem pregador, tem pastor lá, não acredito. Eu perdi minha família lá e ele, com curiosidade, entrou nessa igreja para assistir. Aí o pregador que trouxe a mensagem, ele começou a contar da vida dele. Aí falou que ele era criança, ele gostava de entrar numa igrejinha pequenininha que foi construída por um casal de pastores, e que ele gostava de assistir o culto, mas é que houve um problema, perdeu a família, ele foi embora, mas que as palavras ficaram, e aí hoje o menino era um pastor. Aí esse senhor que entrou na igreja levantou a mão, foi lá na frente chorando, e disse assim, esse pastor era eu, e você hoje me salvou. Então, às vezes pode ficar mas o mover Deus vai fazer. Porque se o trabalho é do Pai, ele vai dar frutos. A palavra não volta vazia. Jesus mesmo fala isso, a palavra não volta vazia, dá frutos. E muitas das vezes a gente só vai ver o fruto anos depois, muito tempo depois. Porque a palavra nunca volta vazia. Então, eu estou falando dessa nossa etapa de trabalho, e viram outras. A gente tem que se preparar para não enfrentar novas etapas. As etapas são fases de crescimento. Falar um pouquinho? Agora eu vou passar para o Mike, que eu falei demais. Falou muito. Agora é minha vez. Agora sou eu. Bom, boa noite, vamos lá. Eu tô aqui desde não sei, final de 2020 ou 2021. Você veio pra cá quando, João? Então eu tô aqui depois, então foi 2021. Tô aqui desde 2021.
peguei várias fases da casa, né? Várias etapas, porque no decorrer da caminhada foi me incomodando algumas questões, né? Mesmices e mesmices. E respostas que eu não estava achando no local que eu frequentava, que era a igreja. Apesar de ser boa, mas eu precisava de mais. E a espiritualidade, aos pouquinhos, quando você corre atrás, o universo parece que ele trabalha a teu favor. Quando você corre atrás de respostas, parece que vem assim, ó. Toma, toma, toma. Para mim foi assim. Até que eu cheguei aqui na casa. Fiquei um período e fui chamado para ser médium. E nesse período eu vi mudanças de médiums, de mentores, pois os mentores espirituais aqui, ocorreu várias mudanças de mentores aqui. Várias mudanças, né? Por quê? Alguns podem falar, como assim? Os mentores mudam? Mudam. Quando passa de fases, quando muda os mentores. Igual você está na 7ª série, você tem aquele professor ali. Os mentores são teus professores. Você está na 7ª série, você passou de ano para a 8ª, não vai ser os mesmos professores. Vai ser uns professores mais avançados. No trabalho espiritual é a mesma coisa. Só que para o lado espiritual é a mesma coisa. Eles são professores, estão aqui para nos ensinar. E a casa passou por vários processos, várias mudanças. E isso é muito bom. Isso é muito bom. As mudanças acontecer. Porque eu tenho uma conhecida e tenho uma amiga, que eu não vou falar o nome, né? Só que ela estuda Ivone Pereira há mais de 30 anos. Se ela for assistir esse vídeo, ela vai saber que é ela. É o Ivone Pereira, né? Ela tem livros maravilhosos. E ela estuda há mais de 30 anos. Ela sabe de tudo de Ivone. Tudo que você possa pensar. E ela frequentou muitas casas espíritas. E ela conversando e relatando as coisas que aconteciam nas casas, porque ela tem a mente muito expandida, sabe? Ela tem a mente assim muito ampliada. E as casas espíritas que ela trabalhava, queria ficar ali. Então ela dava ideias, dava coisas para mudar, sabe? Aquela mesmice ali, mudar a rotina, mudar... Não pode. Não pode. Tem que ser isso aqui. Mas já passou 20 anos. É isso aqui. E ela contestava, e ela chegava lá e falava, pô, mas desse jeito fica difícil, não dá. E ela falava umas coisas assim que ia contra as normas da casa, sabe? Umas coisas mais amplas. Então a casa foi cortando ela aos pouquinhos, sabe? Por ela ter aquela visão ampla. A casa foi... Ela dava palestra, foi afastando ela. Hoje ela está em outra casa, hoje, trazendo muitos conhecimentos. Então, é interessante porque às vezes a pessoa ali quer ajudar a mudar, sabe? Mas as mentes são tão engessadas, as casas espíritas, que eram para ter uma mente mais ampliada, né? Porque tem uma visão mais ampla da espiritualidade, são as mentes mais fechadas, sabe? É bem complicado algumas casas. Não são todas, tá? Não estou generalizando. Mas a gente vê que não há mudanças. Eu frequento outras casas, assim, vou lá como visitante em muitas casas e vejo, assim, são energias boas, aquela energia boa, mas você já sabe o que vai acontecer lá. A mesma música, a mesma oração, é a mesma coisa, não muda. E mudanças são necessárias, sabe? E essa fase que a casa está passando é muito importante, porque é uma fase que a gente
está tentando andar com as suas próprias pernas, né? Pedindo auxílio à espiritualidade só realmente no que precisa. E porque eu tô como se fosse assim, vou dizer, minha experiência, eu tô como uma criança de uns 4 anos de idade, né? Porque eu tenho essa experiência, já fui pai 4 vezes, né? Então eu tenho experiência mais do que algumas pessoas sobre a experiência de como é a criança, né? Porque eu cumpri ao pé da letra, crescer e povoar a terra. Então, vamos, né? Então sou novo, mas deixei bastante herdeiro. Então uma criança de 4 anos, ela pergunta, ela quer saber. Você fala, ó, isso é assim, mas por que, pai? Mas por que disso? Mas por que daquilo? Para que isso? Para que aquilo outro? A criança questiona. Eu estou assim com os espíritos, questionando, sabe? Para que isso? Por que isso? Então, essa mensagem, se você trabalha numa casa espírita, se você trabalha numa casa umbandista, se você é de uma igreja, e você quer respostas e ali não tem, você tem que procurar em outros lugares, pedir, faz uma oração que a espiritualidade vai te mostrar. Não mostrou para mim, eu não sou melhor que ninguém. Então, é necessário essa caminhada, porque eu tenho um filho, meu filho agora recém-nascido, tem apenas 3 meses. Ele, quando está incomodado, quando ele está com fome ou está com calor, ele não sabe falar, ele chora, ele esperneia, faz pirraça, e a gente tem que deduzir o que ele tem, né? Ele não sabe falar, não sabe ainda dialogar, não sabe. Então tem pessoas, né, casas espíritas, que tá assim. Os médicos têm que deduzir ali o que é, porque ainda estão engateando. Tem que crescer, começar a questionar, a perguntar. Porque se os espíritos, se os mentores vê o seu interesse de mudança, de crescer e inovar, que essa é a palavra, inovar, eles vão ver o seu interesse e eles vão começar a dar as pedras para você começar a encontrar a forma de você mudar, né? Então é isso que eu vi de muito interessante aqui da casa, as mudanças, as fases, as mudanças de mentores, as mudanças de trabalho, né? Não é porque aqui na casa nunca foi uma regra, aquela mesma música, o mesmo espírito, não. Não foi. Essa mensagem que eu estou trazendo aqui não estava programada. Eu pedi a intuição, a espiritualidade, falei, olha só, a gente precisa, e eles foram lá falar sobre isso. A Sônia veio falando do início, a respeito dela, do início da casa, o qual eu não frequentava ainda, né? Não tinha maturidade, eu não tive maturidade de idade e nem de espiritual, né, do início. Então peguei uma parte, e essa parte eu posso falar por causa que é muito interessante essas mudanças. E mudança é essencial na nossa vida, porque a gente muda a nossa visão. Ó, eu tirei a barba, quero mudar, mudei. Às vezes as mulheres pintam o cabelo, pintam a unha de outra cor. Toda semana tá lá fazendo a unha, né? Resgatando a dignidade, sabe? Mudança necessária, a gente mudar. Imagina se hoje, em 2024, existisse ainda aquelas pessoas ainda, igual na época dos anos 80, com aqueles, como é que é aquele negócio que é? Costeleta. Ainda tem uns que usam ainda. Imagina, se todo mundo, se fosse padrão usar costeleta, aquelas costeletas dos anos 80, aquelas bocas de sino. Imagina. Mas as modas voltam. Entendeu? Mudanças são necessárias, sabe? Mudanças são necessárias. A plataforma nunca sai de moda mais. Entendeu? Então, é necessário mudança.
por causa que faz parte do nosso crescimento, sabe? E toda vez que eu peço a espiritualidade, uma resposta, ela vai e traz, porque eu fico caçando, fico procurando algo novo, algo diferente, porque sempre tem, Eu posso né? falar algo diferente Ah, do nosso trabalho, que você vai se divertir, está lá no livro. fala aí. A gente fazia trabalho de resgate lá embaixo, né? E a gente não tinha muita experiência, porque estava aprendendo, tudo era novo para nós. Você imagina, evangélica fazendo resgate e passando, os espíritos passavam pela Sabrina, pela Solange, às vezes também passavam por mim. Eu entendia que aquilo que acontecia comigo era resgate. Hoje eu sei que é resgate, naquela época eu não entendia. Então, era interessante que aqui que eu fazia, gente, na nossa reunião, eu comprava abacaxi, eu comprava abacaxi e fazia suco de abacaxi com hortelã. Aí pegava um garrafão de litros, enchia com suco de abacaxi e hortelã. Aí quando a gente ia fazer resgate, eu enchia os copos com suco de abacaxi e vinha um espírito sofrido no algum médio, eu falava, toma suco de abacaxi com hortelã. Aí a Sabrina tomava, a Solange tomava, a outra médium tomava, o espírito dizia assim, ai, como desceu bem, como eu estava precisando. Gente, aquilo dava renovava, ele era resgatado com uma facilidade imensa. Aí todo trabalho espiritual fazia 5 litros de suco de abacaxi com hortelã. Posso E complementar? Depois complementar o porquê do abacaxi? Porque o abacaxi, ele é muito utilizado para os médios. O médico que trabalha em casa espírita, dia de trabalho espírita, é necessário que os médiuns se energizem. De que forma? Fazendo uma dietinha líquida, e na dieta líquida entra um suco de mamão com laranja, abacaxi e banana. Por quê? Essas 4 frutas, elas ajudam a canalizar a energia cósmica. E o abacaxi ajuda aos médios de corporação no resgate e na psicofonia. O abacaxi é uma fruta importantíssima. Então, quem não sabia, já está sabendo agora. Eu fazia na intuição. Gente, eu fazia na intuição. Aí dava suco de abacaxi com hortelã e fazia muito resgate, mas era muito, a gente não tem ideia da quantidade de resgate. Quando sair o nosso livro, o pessoal vai ver ali como eram os resgates, mas era muito. E eles bebiam mesmo. Então, são inovações, são coisas diferentes. Eu na época, eu dizia assim, todas as casas devem ser tudo igual. Não era aqui que a gente inventava, era uma coisa nova. Mas por que funcionava? Porque eu não tinha noção eu era evangélica, aí eu falava assim, bom, vai fazer bem, então vamos lá, vai fazer bem. Eu era intuída. Então, aqui nós passamos por tantos processos de crescimento, por isso que hoje, quando eu escrevo o segundo livro, estão os mentores dizendo assim, essa casa não vai ser compreendida. Porque o que acontece aqui não acontece em canto nenhum. Aqui era totalmente a parte, diferente. O que acontecia aqui você não ia encontrar em outras casas. E para gente, para mim, eu dizia assim, todas as casas devem acontecer a mesma coisa, deve ser tudo igual. E é isso que é legal, sabe? Você chegar e não saber o que vai acontecer, qual a mensagem que vai vir, se vai vir um mentor espiritual, qual é a mensagem que ele vai trazer, qual é a dinâmica que vai acontecer, se é uma limpeza, se é uma energização. É isso que é legal. Quando você vai para uma casa e já sabe todo o cronograma, sabe? Tem casas que tem lá aquele banner já tem um roteiro certinho, sabe? Tudo já sabe a mesma coisa. Pô, cara, foi a mesma coisa de ontem, foi a mesma coisa da semana passada. Pô, cara, se torna um troço monótono, sabe? Uma coisa sem sentido, eu acho, sabe? Porque não tem lógica, eu acho, sabe?
Então, aí, por isso que muitas casas espíritas, eu vejo algumas mensagens, né, bem legais de algumas casas espíritas no YouTube, a maioria tá tudo dormindo. A maioria da plateia tá tudo dormindo, cara. É incrível, cara. Então, por causa que, cara, precisa de inovação, sabe, gente? Então, a mensagem é essa. A gente precisa se inovar, precisa buscar o novo, precisa trazer ferramentas novas para o trabalho espiritual constantemente, sabe? Se você é um dirigente espírita, se você é responsável por uma casa espiritual, consulta os seus mentores. Se isso está te incomodando, consulta os seus mentores, né? Pede resposta, que as respostas virão. Se você frequenta a casa, se você é médium de alguma casa, e se você está se sentindo incomodado por essa mesmice, conversa com o dirigente da casa, com o seu pai de santo, sua mãe de santo. Boa. Troca uma ideia, entendeu? Pede para ele pedir uma direção espiritual, se pode mudar, inovar. Porque a inovação é importante, né? Tudo muda, o planeta está em constante mudança. Então, é necessário. Então, essa é a dica, porque é o que acontece aqui com a gente, as mudanças que acontecem, as mudanças de mentores espirituais, né? Que já mudou várias vezes. E vai mudar ainda muitas, por causa que a gente vai caminhando, e no decorrer da caminhada, né, o mentor fala, agora eu vou para o outro canto, agora é com esse aqui. E assim a gente vai, né? A gente vai pedindo orientação à espiritualidade. E é isso, gente. Mais uma coisa? Então, reforçar isso que você está falando, porque é interessante que eu escrevi, eu até mandei para você esses dias que eu escrevi sobre uma mensagem que a gente recebeu em 2020, em que os mentores falavam avisando dessa situação que a comunicação com os mentores não vai ser mais através da incorporação. Não. Ele já pediu isso em 2020, ele já pediu isso para a gente. Porque a gente tem a condição de trabalhar essa comunicação telepática com os mentores. É verdade. Não precisa estar solicitando eles para estarem incorporando na gente. Pode ter essa comunicação telepática. E ele já pediu naquela época, tanto que isso eu estou preparando para o segundo livro, ele já pediu que a gente trabalhasse isso. E é importante, porque eu já comentei aqui sobre a comunicação que eu tinha com Sabrina. Meu marido ficava assustado, a gente conseguir fazer essa comunicação mental. A gente tinha uma ligação tão forte que a gente interagia tanto no trabalho espiritual, eu e ela, a gente tinha uma comunicação tão intensa uma com a outra durante o trabalho espiritual, que eu pensava, ela me ouvia. E tanto que ela respondia, e meu marido uma vez ficou assustado. Mas você nem abriu a boca para falar como ela te respondeu. Eu falei, mas eu pensei, ela me ouviu. É assim mesmo. Então, era assim a comunicação. Que a gente conseguiu lá atrás, isso vai estar agora isso vai sair agora no primeiro livro, vai sair essa comunicação no primeiro livro. A gente trabalhou num resgate que a comunicação era mental, para conseguir resgatar os irmãos, porque eles não tinham aparelho fonador, eles não sabiam usar o nosso aparelho fonador, a comunicação era telepática, a gente teve que arrumar um jeito de se comunicar com eles para serem resgatados, porque eles eram de outro orbe planetário, que estavam aprisionados, e foi conduzido esse resgate aqui. E não foi só uma única vez, foi mais de uma vez, fizeram resgates em etapas diferentes. Resgataram um grupo num período, depois outro grupo em outro período. E a gente teve que trabalhar, e a comunicação telepática ali foi fundamental para o resgate dos irmãos. Sim. Então, a gente está vivendo, eles estão exigindo essa nova, que a gente se esforce nisso. E tem já alguns irmãos que se comunicam com seus mentores assim, não estão mais incorporando. Isso as mudanças que vão ser instituídas. Eu vou dar
uma pincelada nisso aí, que depois eu vou gravar até um vídeo, que eu estou estudando só a respeito disso. Então, vou trazer, já que você tocou no assunto. As incorporações, as canalizações, isso aí existe há muito tempo. Muito tempo. Essa forma de comunicação. Na época de Jesus já existia incorporação. Na época de Moisés existia incorporação. Na época de Akenaton existia. Na época do Egito antigo, lá para trás existia. A incorporação existe. Desde que existe a civilização, houve comunicação com os espíritos através de canalizações e incorporações. Então, assim, já vem passado já milhares de anos, né? E a espiritualidade, ela pede essa inovação, porque não que vai acabar, né? Ainda vai haver, porque é como se fosse um desmame, né? Não pode ser tirar o peito de uma vez só da criança, tem que ser devagarzinho, tal, pá. Mas daqui a um tempo isso não vai ter mais, porque a incorporação e canalização é uma forma primitiva de comunicação com eles. É uma forma primitiva, né? Então, se nós estamos indo para um planeta regenerado, nós temos que conseguir essa forma de comunicação com os mentores espirituais. Algumas crianças que estão nascendo já vai vir já com isso já impresso. Aí a gente que está aqui fala, mas e eu? Eu só sei canalizar, só sei incorporar. Tem um vídeo do Wagner Borges, muito interessante, que até teve confirmação ontem, uma reunião que a gente teve aqui, com um mentor espiritual que veio falar comigo e com a Claudinha. E foi a confirmação do que eu assisti. Porque Wagner Borges, ele nasceu com alguns dons mediúnicos. E ele, a projeção astral... Hã? Não, a projeção astral dele já nasceu com isso, eu acho. Começou com 15 anos. Começou com isso. Só que ele consegue ver a aura, ele consegue ver tudo e tal, só que ele não nasceu com esse dom. Ele praticou. É prática. É você querer que a espiritualidade vai desenvolver em você. É praticar, é treino. É treino. Você tem que treinar. Ele treinou alguns dons mediúnicos dele para ele ter. Ele não nasceu com esses dons. E ontem o mentor espiritual falou, tem que treinar. É treino. Então, basta o querer, né, de cada um. Né, de querer essa nova comunicação. Porque tudo fica impresso no nosso arcabouço mental. Então, quando nós chegarmos lá, nós já temos que saber, né? Porque o Cleastro foi para os Estados Unidos sem saber inglês. Ele teve que treinar, ser obrigado a aprender para poder se comunicar lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque se não aprender, se ele falar, vou morar aqui, vou trabalhar aqui, mas não quero aprender inglês. Então ele vai ficar só com mímica, ó. É só mímica. Se não ter o esforço, né, de aprender. Então é a mesma coisa, né? Então, a espiritualidade, ela tá aí para nos ajudar, para nos auxiliar. E vendo de cada um, desenvolver de cada um, né? E eu tô estudando, tô correndo atrás, pedindo respostas, questionando, que é muito importante questionar. É muito importante questionar tudo, né? Não aceitar de primeiro, porque é necessário para o nosso crescimento. É igual a criança de 4 anos perguntar o porquê, para quê, para quando. E nós, pais, temos que ter respostas para tudo, né, que o filho fala. Né? E é isso, gente. Antes de terminar, eu posso fechar esse vídeo com uma mensagem pequenininha
que veio para 2 médiums Pode falar. da casa. Fala da dona Sônia. E a mensagem é assim: solte os cachinhos, menina travessa, deixe-os voar ao sabor do vento, trazendo as mensagens do plano de Deus. Você é mensageira, não fuja, não tema. Está bem guardada e sempre amparada por todos os seus. Foi uma quadrinha que veio através do Pedrinho do Oriente, que ficou junto com ela quando ela começou a balançar as perninhas aqui. Perfeito. Então, as meninas travessas que estão aqui, quem serão? Eu tô Então, trabalhando gente, isso. e 9, mude. Essa é a mensagem. Agradecido.